O sono não é uma única faixa de inatividade, mas uma montagem precisa de ciclos repetitivos onde o cérebro ativa alternadamente diferentes modos. Durante uma noite comum, um adulto passa por aproximadamente 4 a 6 ciclos, cada um com 90 a 110 minutos de duração. A entrada ocorre através de uma sonolência leve, N1. O ritmo alfa no EG enfraquece, surgem ondas θ, os músculos relaxam, mas a pessoa ainda reage ao seu nome. Em seguida, vem a fase N2, o sono real. Aparecem os fusos do sono, curtos picos de atividade de 11 a 16 Hz e os complexos K, ondas únicas de alta amplitude que ajudam a filtrar ruídos externos e a estabilizar o sono. O mais profundo é N3, o sono de ondas lentas, com predomínio do ritmo delta. É o momento mais difícil para acordar, a temperatura corporal e a frequência respiratória diminuem, o organismo restaura ativamente tecidos e parâmetros imunológicos. Depois disso, de forma abrupta e estranha, a fase de sono REM, Rapid Eye Movement. Os globos oculares se movem sob as pálpebras, o córtex funciona quase como durante o dia, mas o tronco cerebral desliga os músculos. Ocorre uma atonia generalizada para que você não viva seus sonhos fisicamente. A memória dos sonhos é mais vívida aqui. Em adultos, o REM ocupa cerca de um quarto da noite, enquanto em bebês é maior. Essas fases se alternam, mas suas proporções e profundidade mudam para amanhã. As ondas lentas diminuem e o REM se alonga, portanto, os sonhos mais cinematográficos ocorrem mais perto do despertar. E sim, o sono realmente se quebra em pedaços. Se você acordar durante o REM, sentirá uma história vívida. Se for do N3, sentirá peso e desorientação. O efeito de névoa inercial do sono dura mais 20 a 30 minutos. Segundo fato, enquanto você dorme, uma operação sanitária discreta, porém vital, ocorre em seu cérebro, a limpeza linfática. Seu motor são os astrócitos, células auxiliares dos neurônios, cujas membranas são perfuradas por canais de aquaporina 4. Através dos corredores perivasculares, o líquido cefalorraquidiano chega aos tecidos cerebrais, mistura-se ao extracelular e lava resíduos metabólicos, desde íons em excesso a proteínas como a beta-amiloide. Em experimentos com animais, observou-se que, durante o sono de ondas lentas, os espaços intercelulares se expandem em dezenas de % e o fluxo se intensifica. A pulsação rítmica dos vasos e as lentas oscilações da atividade neuronal funcionam como uma bomba. Durante o dia, quando os neurônios processam sinais, essa lavagem é menor e os produtos do metabolismo se acumulam. Por isso, a privação crônica de sono está associada a uma névoa cognitiva e a maiores riscos de neurodegeneração, segundo dados observacionais, embora a causalidade direta não esteja totalmente comprovada. A eficácia é afetada também por pequenos fatores, o tônus vascular, a arquitetura do sono e até a orientação da aquaporina 4 nos pedicelos dos astrócitos, que pode se deteriorar com a idade. Há dados em roedores que indicam que dormir de lado facilita a drenagem, em comparação com dormir de costas, mas para humanos isso ainda é uma hipótese cautelosa. O ponto crucial é a profundidade e a continuidade do sono lento. É isso que dá ao sistema o tempo e a força para remover o lixo diurno, pelas vias venosas até os coletores linfáticos e, em seguida, para o processo metabólico geral do corpo. Terceiro fato. Enquanto o corpo permanece imóvel, sua experiência do dia é organizada. O cérebro completa a memória. Isso não é uma metáfora, mas um protocolo elétrico com temporização precisa. No sono profundo N3, a rede cortical gera oscilações lentas, um raro farol de 0,5 a 1 Hz, que dita o ritmo. Em suas subidas, surgem os fusos tálamo-corticais do sono, geralmente 12 a 15 Hz, curtas linhas de código que ajudam a fortalecer as conexões entre as áreas corticais. Nessas mesmas janelas, chegam do hipocampo ripples rápidos, pacotes de impulsos que, segundo dados de experimentos em roedores e observações em humanos, reproduzem fragmentos de experiências recentes, como uma reprodução acelerada de uma rota percorrida. O acoplamento onda-lenta, fuso, ripple, coincide em fase e, essencialmente, transfere a memória do buffer do hipocampo para os armazenamentos de longo prazo do córtex. Daí uma conclusão prática.
Após o aprendizado, o sono N-REM, especialmente com uma quantidade suficiente de N3, aumenta a precisão na reprodução de fatos e associações. As habilidades motoras têm seu próprio destaque. A fase N2, onde os fusos são mais densos, contribui notavelmente para seu aprimoramento. Após o sono, os movimentos dessa noite se tornam mais fluidos e estáveis. O sono REM adiciona outro toque, o processamento das nuances emocionais. No REM, as áreas visuais e a amígdala estão ativas, mas o nível de noradrenalina é reduzido. Por isso, o calor das emoções se dissipa, mas o enredo da memória permanece, o que explica por que, pela manhã, as experiências do dia anterior são percebidas com mais calma. Em laboratórios, também foi demonstrado um ajuste fino. Se durante o sono um odor ou som associado ao material aprendido for sutilmente apresentado, a probabilidade de anexar corretamente esse rastro aumenta. Não é magia, mas uma dica contextual para o sistema de indexação. A condição principal é a continuidade. O sono fragmentado interrompe essa fina sincronização e causa o efeito "acho que aprendi, mas minha cabeça está confusa". Quarto fato. O sono não é uma pausa, mas uma mudança de cenário hormonal e metabólica que afeta o apetite, a recuperação e a sensação de vigor. Com a chegada da escuridão, a melatonina aumenta. Ela não induz o sono por si só, mas orienta o corpo para o modo noturno. A temperatura central diminui, a vasodilatação periférica se intensifica e o cérebro tem mais facilidade para entrar em sono de ondas lentas, N-REM. Na primeira terça parte da noite, quando predomina o sono de ondas lentas, a hipófise libera grandes pulsos de somatotrofina, hormônio do crescimento. É nessas janelas que a síntese de proteínas, a reparação de tecidos e o suporte do sistema músculo-esquelético ocorrem mais ativamente. Rumo à manhã, o cortisol começa a subir. Seu aumento suave antes do amanhecer é um despertador embutido que ajuda a mobilizar a glicose e prepara o sistema cardiovascular para o ato de levantar. Paralelamente, a regulação da fome muda. Com sono adequado, a leptina, sinal de saciedade, se mantém mais alta e a grelina, sinal de fome, mais baixa. A privação crônica de sono inverte esse equilíbrio, levando ao desejo por alimentos calóricos e doces. A sensibilidade à insulina também diminui, fazendo com que lanches noturnos tardios sejam mais facilmente convertidos em reserva. Em homens, o nível de testosterona depende notavelmente do tempo total de sono e sua continuidade. Em mulheres, o sono afeta a secreção de prolactina e o ajuste fino do eixo hipotálamo-hipófise-ovários. Essas alterações explicam por que semanas com rotina desregulada não são sentidas apenas como fadiga, mas também como um apetite descontrolado, picos de energia e uma pele que tem mais dificuldade em reparar microlesões. É importante também quando você dorme. Com o deslocamento da programação, por exemplo, trabalho em turnos, os picos hormonais se desalinham com as janelas circadianas e a recuperação se torna mais difícil, mesmo que as horas totais sejam as mesmas. O sono é o cronômetro do seu metabolismo e a precisão de seu funcionamento é sentida diretamente pela manhã. Quinto fato. À noite, o sistema imunológico muda de tática e entra em uma oficina de reparos. O sono reconfigura o tráfego de células e a química dos sinais, o que afeta a resposta a vacinas e a velocidade de recuperação. Durante o sono de ondas lentas, aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias mediadoras, como a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral. Estas, paradoxalmente, aprofundam o sono e ajudam as células imunes a encontrar antígenos. Os linfócitos migram mais ativamente para os linfonodos, onde ocorre o aprendizado, a apresentação de fragmentos de patógenos por células dendríticas e a formação de memória de longo prazo. A variação de cortisol e melatonina define o cronograma noturno. O primeiro, ao amanhecer, impulsiona a mobilização. O segundo, na escuridão, facilita o equilíbrio anti-inflamatório. Daí os efeitos observados. Após noites com sono NRM completo, a resposta de anticorpos às vacinas é mais alta do que com privação crônica de sono. Inversamente, a deficiência de sono nos dias anteriores à vacinação resulta em títulos mais baixos.
Mesmo 1 ou 2 dias com sono reduzido ao mínimo diminuem a funcionalidade das células natural killer, células de resposta rápida a vírus e alvos tumorais, e aumentam os marcadores de inflamação sistêmica. A sonolência em um resfriado não é um capricho do corpo, mas uma estratégia embutida. Mais sono profundo significa mais chances de acelerar a apresentação de antígenos e mudar a síntese de proteínas para anticorpos. Há também um aspecto prático. Horários de turnos e voos transcontinentais rompem as janelas circadianas do encontro imunológico, fazendo com que uma noite de igual duração possa gerar resultados imunológicos diferentes. Portanto, aquele dormir para se sentir melhor tem uma base fisiológica. O sono noturno literalmente encontra a infecção em uma reunião e emite a ordem de proteção a longo prazo. O sexto fato é que alguns dos fenômenos mais estranhos do sono não são misticismo, mas um mau funcionamento na sincronização entre os sistemas de imagem, emoções e motores. A paralisia do sono é um exemplo clássico. A fase REM já desliga os músculos com atonia geral para que você não encene o enredo do sonho com seu corpo, mas o córtex desperta. A pessoa sente consciência clara, incapacidade de se mover e, frequentemente, imagens hipnagógicas vívidas ou uma presença. Isso é breve e passa sozinho, embora subjetivamente assustador. O oposto é o distúrbio comportamental do sono REM, onde a atonia não é ativada. O sonhador realmente interpreta seu sonho, fala, acena com as mãos, às vezes bate nos móveis. Em idosos, essa condição muitas vezes se revela um marcador precoce de futuras sinucleinopatias, por exemplo, doença de Parkinson. Portanto, uma revitalização súbita durante o sono é um motivo para avaliação médica e segurança básica do quarto. O sonambulismo, por outro lado, pertence a outra categoria. São episódios de despertar do sono profundo N3, nos quais os programas motores são ativados sem plena consciência. A pessoa anda, realiza ações simples, mas pela manhã não se lembra. Mais comum em crianças que superam isso à medida que a proporção de sono de ondas lentas diminui. Espasmos curtos ao adormecer, as mioclonias do sono, são apenas um alarme falso do sistema motor no contexto da reinicialização dos ritmos. Existem também efeitos raros, como a síndrome da cabeça explosiva, onde ao adormecer se ouve um forte estalo, e isso também é inofensivo. O denominador comum são os gatilhos. Privação de sono, estresse, álcool, horários irregulares aumentam a probabilidade desses episódios. O sono é uma coordenação frágil de muitos freios e partidas, e quando um bloco entra em fase um segundo antes ou depois, surgem os tais enredos místicos da noite. Sétimo fato. O coração e os vasos sanguíneos entram em um regime diferente à noite, mais lento, mais profundo e mais econômico. Durante o sono não REM, a influência parasimpática do nervo vago se intensifica. O pulso desacelera, os vasos sanguíneos ganham um respiro e a pressão arterial da maioria das pessoas cai significativamente em relação ao dia. Isso é chamado de dipping noturno. Essa queda é um bom sinal. Os barroreceptores se calibraram, o endotélio recupera a sensibilidade às mudanças no fluxo sanguíneo e a variabilidade do ritmo cardíaco se torna mais viva. O cérebro e o coração se ajustam melhor um ao outro. No entanto, o quadro não é constante. No sono REM, os picos simpáticos retornam, o ritmo cardíaco fica irregular e a pressão sobe em ondas, como se você estivesse correndo, embora o corpo esteja imobilizado. Se as noites são repletas de microdespertares, devido a ruído, dor ou paradas respiratórias por apneia, o coração recebe dezenas de curtos golpes de chicote. Cada sobressalto é uma liberação de catecolaminas, um pico de pressão e, novamente, silêncio. Algumas pessoas têm a pressão quase inalterada durante a noite. São os não-dippers. Segundo observações, isso é mais comum em distúrbios metabólicos e síndrome de apneia, e esse perfil está associado a maiores riscos cardiovasculares a longo prazo. A respiração em NR é mais regular e um pouco mais preguiçosa. O cérebro permite mais dióxido de carbono para manter a estabilidade. Em REM, torna-se variável, assim como o ritmo cardíaco. Na transição da noite para a manhã, o corpo faz uma aceleração. O cortisol aumenta gradualmente, os vasos sanguíneos recebem o comando de se preparar para a posição vertical. E é justamente a passagem do repouso horizontal para a atividade que faz com que sistemas vulneráveis às vezes falhem.
Assim, a noite vista de dentro se assemelha a um treinamento de flexibilidade suave. Na profundidade, economia e reparo. Nas fases narrativas, tempestades dosadas para que pela manhã o motor esteja pronto para rodar. Fato número 8. À noite, o corpo reajusta calor e água, uma engenharia oculta de conforto. No início do sono, o cérebro abre os radiadores na periferia, os vasos das mãos e pés dilatam-se, cedendo calor, e a temperatura central do corpo diminui gradualmente, facilitando a entrada na fase NRM profunda. Por isso, pés frios atrapalham o adormecimento, e um banho morno 1h30 a 2 horas antes de deitar, paradoxalmente arrefece o núcleo e acelera o adormecer. O aquecimento da pele inicia a dissipação de calor para o exterior. Simultaneamente, aumenta a secreção noturna de vasopressina, o hormônio antidiurético. Os rins concentram a urina e você acorda menos vezes para ir ao banheiro. O líquido é retido na corrente sanguínea e nos tecidos. A posição deitada altera a gravidade. O líquido sai mais facilmente das pernas e, pela manhã, pode subir para o rosto e as vias aéreas superiores. Daí o inchaço leve e a congestão habituais. Os discos intervertebrais, que durante o dia suportaram a carga axial, absorvem água como esponjas durante as horas de descanso, aumentando ligeiramente a altura da coluna. Em pessoas altas, a diferença entre a noite e a manhã pode chegar a cerca de 1 a 2 centímetros. Há também um fluxo de saída. Durante a noite, centenas de mililitros de água evaporam através da respiração e da pele e pela manhã a balança costuma marcar menos. Não é um milagre de queima de gordura, mas sim evaporação e o dióxido de carbono exalado. Na fase REM, a termorregulação funciona de maneira diferente. O cérebro está imerso em enredos oníricos e o termostato opera preguiçosamente. É por isso que os sonhos em ambientes quentes ou frios parecem particularmente agitados. Pequenos detalhes do dia a dia se encaixam nessa fisiologia. Meias grossas aquecem os pés e ajudam o corpo a dissipar calor. Um quarto muito quente mantém o núcleo corporal aquecido e interrompe as ondas lentas. O álcool consumido tarde dilata os vasos da pele, dando uma ilusão de calor, mas prejudica a hidráulica noturna e causa despertares. A troca noturna de calor e água é um espetáculo invisível do qual dependem pela manhã a clareza mental, a ausência de olhos secos, a flexibilidade das costas e a leveza ao caminhar. Não o fato. Mesmo quando você está desligado, o cérebro não abandona a vigília. Os sistemas sensoriais não dormem igualmente, mas filtram o mundo, deixando frestas para o que é importante. A audição é a principal guarda noturna. No sono NREM, ruídos fracos são filtrados pelo tálamo por meio de complexos K, mas padrões significativos, o próprio nome, o choro de um bebê, uma voz desconhecida, tem maior probabilidade de romper a proteção e causar um micro-despertar. Isso não é superstição, mas uma reação direcionada à novidade. Mesmo dormindo, o córtex nota o incomum e prioriza o que está relacionado à sobrevivência. A vigilância materna é um caso particular. O choro de alta frequência desperta com menor volume do que o ruído neutro. A visão, ao contrário, está quase desativada. As pálpebras estão fechadas e os sinais são suprimidos. Os toques só passam pelo filtro se forem bruscos ou dolorosos. O olfato é o mais fraco. Um cheiro puro raramente desperta. É por isso que os detectores de incêndio soam e não cheiram. No sono REM, o filtro é mais fino, mas o corpo está imobilizado e as emoções consomem recursos. No N3, o filtro é mais grosseiro, mas o reparo é mais profundo. Além disso, o sono não é monolítico. É possível o sono local, quando algumas áreas do córtex descansam mais do que outras. O fenômeno da primeira noite em um lugar novo mostra a assimetria. Um hemisfério vigia mais intensamente, como nas aves, embora mais fracamente. Os movimentos noturnos não são um caos. As viradas e mudanças de posição são uma profilaxia programada contra a pressão estática na pele, vasos e articulações. A maioria dos microdespertares você não se lembra, pois duram cerca de 10, 15 segundos e não entram na memória episódica. Os músculos posturais das costas e o diafragma permanecem ativos, mantendo a respiração e a coluna vertebral, enquanto os grupos distais ficam relaxados.
Até mesmo peculiaridades como o bruxismo, o ranger de dentes noturno, em algumas pessoas acabam sendo uma microdefesa. Um breve aperto das mandíbulas e um pico de atividade simpática podem acompanhar episódios de colapso parcial das vias aéreas superiores, como se o organismo tentasse bombear o tônus ao mesmo tempo redistribuindo sangue no cérebro. A vigília noturna é um equilíbrio, o mínimo do supérfluo, o máximo do importante para passar a noite sem perder o contato com o mundo. 10º fato. O que acontece com o sono muda drasticamente com a idade e seu cronotipo. Recém-nascidos têm predominância de sono REM, com ciclos de cerca de 1 hora. À medida que o cérebro amadurece, as ondas lentas ganham peso e, na idade escolar, forma-se a conhecida escada N1, N2, N3, REM, com ciclos de 1 hora e meia. Na adolescência, o relógio interno atrasa, a sonolência noturna se desloca para 1 ou 3 da manhã, tornando os adolescentes biologicamente corujas. Por isso, as aulas matutinas afetam a profundidade do sono N3. Em adultos, a distribuição se estabiliza, mas após os 50, 60 anos, a proporção de N3 diminui significativamente, o sono se torna mais fragmentado e os despertares noturnos aumentam. Em alguns homens, a queda das ondas lentas é mais acentuada. Os cronotipos também variam geneticamente. Variações em genes de relógio, como PER3, ou mutações em CRY1, deslocam o meio-dia natural do corpo, fazendo com que alguns se sintam confortáveis para dormir às 21h30 e outros às 01h30. Para os primeiros, acordar cedo resulta em uma mente clara. Para os segundos, a realidade muitas vezes vive fora de hora. Quando os relógios sociais entram em conflito com os biológicos, surge o jet lag social. Durante a semana, a pessoa é forçada a acordar mais cedo que sua fase natural e nos fins de semana dorme mais tarde, desestabilizando o sistema. Esse padrão está associado, segundo observações, a uma maior ânsia por calorias, humor menos estável e pressão arterial elevada, embora a causalidade seja complexa. Viagens aéreas adicionam outra geometria. Voar para o leste exige encurtar o dia, o que é mais difícil do que alongá-lo para o oeste. A luz pela manhã acelera o relógio interno, a luz à noite o freia, e pessoas que trabalham em turnos vivem anos nessa dissonância. A multifocalidade também é importante. Além do núcleo supraquiasmático central, existem relógios no fígado, músculos e tecido adiposo, que se ajustam ao ritmo da alimentação e da atividade. E a desincronização entre os circuitos gera uma sensação de mal-estar, mesmo que as horas de sono sejam formalmente suficientes. Portanto, 2 noites de igual duração, uma para um cotovo em seu ritmo e outra para uma coruja contra o dele, resultarão em 2 organismos diferentes pela manhã. A questão não é apenas quanto você dormiu, mas também quando, de acordo com seu próprio relógio.